Paz do Senhor para todos, mais um dia do nosso estudo, irmãos. Hoje a gente vai falar sobre algo que é o dízimo e a oferta, irmãos. Vamos lá. Você é obrigado a dar o dízimo e a oferta? Não. Você não é obrigado a fazer nada para Deus, nada. Tudo que você fizer para Deus tem que ser de bom ânimo, com alegria, com amor e porque você quer, não porque tem alguém obrigando. Muitos vão usar a passagem de Malaquias lá, que é uma parte isolada para aquele povo, né? Mas no Novo Testamento vai dizer que o Senhor ama aquele que dá com alegria e nananá e nananá. Para que serve o dízimo, irmão, e a oferta? Para manter a casa de Deus e para manter os irmãos que também precisam. A Bíblia vai dizer que se você tiver com problema com teu irmão, antes de apresentar teu dízimo, vai lá, faz as pazes e depois volta. Ou seja, não é só dizimar, você tem que estar bem em tudo com Deus. Para que serve o dízimo? Para manter a casa de Deus. Para pagar as contas. Olha só, você vai na casa de Deus, você tem um banco para sentar. Já começa por aí. Aquele banco custa dinheiro. Você tem um ventilador, um ar-condicionado. Você tem uma água para beber. Você tem instrumentos musicais, bateria, teclado, violão, microfone, caixa de som. Tem o altar, tem o púlpito, tem a higiene, tem um lugar limpo. Ou seja, tudo isso custa dinheiro. Tudo isso é pago. Tem a conta de energia, tem o aluguel. Tudo é pago, nada é de graça. Você vai no shopping lanchar, você gasta um dinheirão na maior alegria. E quando você vai alimentar a tua alma, fica essa questão em cima disso. Muitos vão dizer, né, que os líderes fazem mau uso do dinheiro que você dá para a igreja. Irmãos, se você está num lugar e você está vendo o pastor não investir na casa de Deus, fazer benefício, ter vida chique, né? Querer ter luxos em cima do que o povo tá pagando, não fica. Não fica. Você tem que ver 3 coisas. Primeiro, tem pastor que vive da obra, que vive pra obra. Porque muitas vezes a pessoa tá com problema, liga pro pastor de madrugada, vem orar que meu marido chegou bêbado. Ou seja, quando você tá com problema, você corre pro pastor orar. E muitas vezes você não vê que o pastor trabalha, que o pastor tem uma família, que o pastor tem que ter um tempo dele, tem que ter um tempo para ele. Você não vê isso. Então, é errado o pastor ter um salário? Não é. Quanto, Jennifer? Não tem uma base. Tem igreja que é grande, que recolhe dízimos com valor alto. E o pastor fazer uso daquilo, naquela época os sacerdotes viviam do dinheiro que o povo dava. Não era errado, irmãos, não é errado. O pastor viver do dízimo não é errado. Errado é o pastor explorar os membros. Errado o pastor deixar a casa de Deus em falta e fazer uso próprio. E errado é o pastor querer ter altos luxos com o dinheiro do povo. Isso é errado. Apesar que tem igrejas grandes. Se a igreja é grande, se o dízimo é grande, também não é errado o pastor ter um salário bom. Se você não concorda, passe a frequentar outro lugar. Vá para outra igreja. Todos os lugares têm suas fontes de renda. Todos os lugares, irmão. Não é só a igreja, não. Em qualquer outra religião que você for, tem doação, tem lanchinho que tá ali, tem caridade, tem oferenda, tem tudo. Ou seja, não é errado. O dízimo não é errado. A igreja precisa do dízimo para manter. Às vezes tem irmãos que ficam desempregados e a igreja ajuda. E a tua oferta, a tua doação ajuda. Muitas vezes a gente não vê. É um direito seu? É um direito seu ir lá questionar o pastor. Pastor, tá usando dinheiro em quê? Quanto entrou? Quanto deixou de entrar? Mas é tão chato isso, é tão inconveniente. Eu, se fosse pastor, não ia dar satisfação para ninguém. Porque é inconveniente. Parece que você não é um homem de Deus, parece que você não tá dando uma informação correta. Não é errado, irmãos, mas é uma coisa chata você ficar, pastor, quanto que entrou? Fez o que com dinheiro? É chato. Então,
se você não confia, se você vê que o pastor está fazendo mau uso, que o pastor não está investindo diretamente na igreja, é um direito seu sair. Mas não deixa de estar teu dízimo não, irmão. Não deixa dar tua oferta não. A Bíblia não especifica 10% ali para essa época de Malaquias, mas no Novo Testamento, quando Jesus veio, não tem um valor, né? A gente tem que contribuir com a casa de Deus. Teve a passagem lá do jovem rico que muita gente usa, dá tudo que tu tem. Jesus falou pro jovem rico. Mas Jesus falou isso para ele por quê? Porque o coração dele estava no dinheiro, tanto que ele não deixou, ele não deu o que ele tinha conquistado para a obra. Ele não deu, ele preferiu viver longe de Jesus, se afastar, né, entre aspas, vamos dizer, perder a salvação, do que doar aquilo que ele tinha conquistado ao longo da vida. E muita gente usa essa passagem para querer tirar tudo que o outro tem. Eu já vi pessoas vender, né, tirar objetos de casa para dar. É errado. É errado. Se o teu coração deseja aquilo, é outra coisa. Agora, você fazer por obrigação, ou como hoje está sendo usado, fazer pela ganância de querer mais, não faça não. Não faça. Primeiro porque Deus não é banco, Deus não é investimento. Quando você dá o dízimo, quando você dá, devolve, você está devolvendo, você está sendo grato a Deus por ter te dado saúde, por ter aberto porta de emprego, porque tudo vem do céu, tudo vem de Deus. Se a gente tem uma condição financeira do jeito que tem, é porque Deus, ele abençoa, ele permite. A gente corre atrás, corre. Por quê? Porque tem saúde. Que a hora que Deus quiser tirar saúde, eu trabalhava em 3 empregos, atendia paciente em casa, atendia. Hoje eu não tenho visão. Hoje eu não tenho minha saúde. Então a gente tem aquilo que Deus permite. Deus dá e Deus tira, como falou Jó. Então não vamos ser arrogantes, não vamos ser soberbos, não vamos ser gananciosos, querer cada vez mais. Porque tem a passagem lá do homem que construiu, viu que o celeiro era pequeno, aumentou, aí quando acabou, né, tem a passagem lá, louco, essa noite pedirão tua alma, de quem vai ser? Porque ele passou mais tempo investindo, querendo crescer financeiramente, do que na própria salvação. Ou seja, o dízimo é importante, não deixe de dar, gente, não caia nessa cilada de pastor ladrão, não caia, sabe por quê? Tem gente que faz mau uso do dízimo? Tem. Mas a maioria das igrejas precisa. Eu vejo igrejas grandes por aí, mas são igrejas que têm tantas coisas legais, sabe? Tem cursos pro povo, tem várias coisas muito legais para as pessoas que frequentam e você vê o retorno daquilo que você está investindo. Você vê. Não é algo que só você dá. Não, você vê um retorno bom. Você vai, tem um ar-condicionado, tem cadeira confortável para você sentar, tem campanha de água, eles dão a água, o azeite. Então, assim, o retorno também é grande. Se eles estão fazendo mau uso do dinheiro, irmãos, eles vão dar conta a Deus. A nossa parte a gente está fazendo. A gente está fazendo, que é contribuir com a obra. É como eu falei. Você chega em casa, você quer uma claridade, você paga energia. Você quer beber uma água, você paga a conta da água. Às vezes você paga um aluguel. Você vai passear, você tem que pagar o teu passeio. Você vai para o médico, você tem que se locomover até o médico. Muitas vezes você tem que comprar o teu remédio, você tem que pagar a tua consulta, pagar teu plano de saúde. Ou seja, as coisas espirituais, elas também precisam de um investimento financeiro. Por quê? Não tem como você simplesmente chegar numa praça e ficar pregando a palavra sem um microfone, sem um teto, sem ter onde as pessoas sentarem. Não tem como. Até fazem, mas por um espaço curto de tempo, não é algo frequente e constante. Na igreja não, na igreja a gente tem toda uma estrutura e é isso, irmãos. Espero que vocês passem, né, a querer dessa vez ter mais amor ao contribuir, ter mais amor em ajudar, porque quando a gente dizima, é tão lindo ver que a obra tá funcionando ali com a tua ajuda, né? Tem a Santa Ceia, na Santa Ceia tem o investimento do suco de uva, do pão, tem as festividades que o pessoal da igreja investe, ou seja, o dízimo ele vai para muitas coisas, irmãos. O dízimo ele não é só pro bolso do pastor, não. Tá bom? Paz do Senhor para todos. Até a próxima.